Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, pessoal, então parte 3 aí da aula, né? Depois dessa daqui, então, a gente vai tomar o café, não é isso? Bom, só que será que eles pensaram que é para tomar o café agora? Não sei. Eles mesmo que falaram para continuar mais uma, né? Eles falaram para continuar. Mas enfim, vamos lá. Puxa vida, será que... Bom, vamos continuar. Talvez acabou a bateria do computador sem querer. Pode ser. Mas tudo bem, temos que continuar, não tem jeito. Depois eles assistem esse pedacinho. Então, só voltando, né? Então, vejam o impacto que isso dá numa empresa, né? A gente estava falando, então, digamos, do lucro, né? Que a Samarco tinha, e depois, quando ela cria essa provisão, na verdade, ela criou uma provisão de 10 milhões de reais. Essa foi a provisão da Samarco. Nós estamos em 2020, acho que foi 2015, 16, né? Não me lembro, 17, eu não me lembro do ano. E aí ela fez, então, essa provisão, e essa provisão fez com que a empresa virasse o patrimônio líquido, tá? É algo realmente assustador. Se você pega aí para os acionistas, no caso da Vale, a mesma coisa, né? Muito bem. Aí a gente tem o seguinte, ó. Quando a gente, então, pensa na provisão, né? O conceito aqui de provisão é o seguinte. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu só dar um toque lá para a Solange, porque, deixa eu ver a... Pera só um pouquinho. Pessoal, pera só um pouquinho, tá? É que tem a aluna aqui, a Gazela não está conseguindo acessar. Será que ela está tentando fazer do celular? Não, é que ela Do não celular vai... dá, professor? Oi? Dá. É só clicar no Dá. link lá. É só clicar no link. E deixa eu ver aqui a Solange. Bom, é o seguinte, pessoal. Então vamos lá, eu falo com ela aqui enquanto isso. Ó, a gente tem que fazer o seguinte. Por isso que é importante reconhecer, porque se você não faz esse reconhecimento... Alô, Oi, Solange, vocês não vão entrar, não? Então, vamos, mas eu não sei o que aconteceu aqui, deu algum problema na internet, sumiu a internet. Tá bom. Não. Está tentando, está reiniciando. Não, tá, eu pensei que vocês tinham imaginado que era o café. Não. Tá bom. Foi logo isso que saiu, aí a gente entrou, aí sem internet. Eu acho que é algum problema aqui nosso, na região. Tá bom. Repentino. Tá bom, mas aí Se você... vocês quiserem continuar, depois aí eu pego essa parte da gravação. Tá bom, então. A gente está tentando, para não interferir no andamento da aula. Tá bom, beleza. Tá? Tchau. A gente está tentando aqui, daqui a pouco a gente consegue entrar, mas eu acho que o problema aqui é na região. Tá bom. Desculpa. Então ela está com problema lá na internet, desculpa aí, mas para a gente poder acertar aí, né? Então é o seguinte, o impacto, pessoal, é bastante forte. Aí quando a gente olha aqui, então, no conceito de provisão, olha o que ele diz aqui, ó, como o Ricardo tinha comentado lá. Ó. Então, provisão é um passivo. Então, quando você vê aqui falando que provisão é um passivo, então o que a gente tem aqui, ó? Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. Entendeu? Um pouquinho diferente do que o Ricardo tinha colocado. O Ricardo falou quando você não sabe o valor, né? Não é exatamente quando você não sabe, tá? Por quê? Porque quando você não sabe, né? Você não tem como fazer o registro. Entendeu, Ricardo, a diferença?
Quando você não sabe o valor ou quando você não tem o prazo, até tudo bem. Mas, quer dizer, tudo bem em partes, né? Por quê? Imagina, eu tenho uma dívida que eu vou ter que pagar daqui 10 anos. Então, será que isso efetivamente precisa ser registrado agora? Será que isso é resultado ou será que isso é patrimônio? Né? Quando eu digo patrimônio, patrimônio líquido. Como a gente tem algumas obrigações que a gente acaba, que elas vão ser de período muito longo, por exemplo, alguns benefícios a empregados, plano de aposentadoria, que em alguns casos a gente acaba registrando uma parte dessa obrigação lá no passivo, algumas variações e tal, tá? Enfim, o fato é que, assim, nós temos que reconhecer, e se eu não tiver um valor ainda que estimado, tá, eu não consigo fazer o reconhecimento. Então, a diferença entre provisão e passivo, digamos assim, é que a provisão é uma obrigação presente da entidade, de eventos passados, tá? Mas que tem prazo e valor incerto. Então, férias e 13º. Diga, pode falar, Marcelo. Então, provisão, por exemplo, quando a empresa tem uma provisão, ela pode lançar um valor aproximado pelos cálculos da empresa. Isso. E quando ocorrer a despesa, ele faz o ajuste da provisão. Perfeito, é isso mesmo. Só que aí você vê lá, por exemplo, férias e 13º. Oi? Aí vamos lá, aí você tem, por exemplo, férias e 13º, né? Você está fazendo uma estimativa do valor ou você está registrando o valor líquido e certo? Não, as férias é o valor. Primeiro vamos pensar no valor, a gente pensa no prazo. As férias, o reconhecimento é o valor certo, não é? É líquido e certo. Por quê? Se você pensar que não tem passivo futuro, então isso significa o quê? Que nós estamos fechando agora, estamos no mês de abril, vamos fechando a contabilidade do mês de março, certo? Se você está fechando a contabilidade do mês de março, então isso significa que você tem 3/12 de direito adquirido de férias. Se você demitir o funcionário hoje, pensando que não existe futuro, você sabe hoje ou em 31 de março, você sabe exatamente qual seria o direito dele ou a sua obrigação, não sabe? Certo. Você sabe a data, que se você fosse demitir, hoje, você pagaria até hoje. Ou seja, não existe passivo futuro. Por isso que férias e 13º, a gente não deve chamar de provisão, porque não é provisão. Porque, de novo, provisão, né? Olha o que ele fala aqui, então é um passivo. Então, uma obrigação presente de eventos passados, que vai ser provável que você vai pagar, só que assim, de prazo e valor incerto. Então, férias e 13º não é incerto. Claro isso? Certo. Agora, vamos pensar de novo na Samarco. O que você tem lá? Você tem o seguinte, você tem uma empresa que ela tem um risco ambiental, certo? De cair lá uma barragem e ela ter que pagar alguma coisa para isso. Então, a gente precisa pensar. E sempre quem vai dar essa resposta, e aí vale também o caso que a Solange tinha falado, principalmente nos casos, digamos, nos contenciosos fiscais aí, né? Os contenciosos trabalhistas, ou seja, o contencioso jurídico de forma geral, né? Nesse caso, especificamente de ambiente, qualquer coisa, tá? A pergunta é, quem vai falar se existe um risco ali, se existe uma obrigação provável? É um especialista. Então, no caso da Samarco, como a gente estava falando, o engenheiro ambiental, esse cara tem que ir lá, ele vai fazer uma avaliação, porque o caso da Vale, pessoal, se vocês lembrarem, os engenheiros chegaram a ser presos. Não sei se vocês lembram. Os engenheiros, eles chegaram a ser presos. Por quê? Porque eles deram uma informação, eles deram um laudo dizendo que o risco era baixo. Ou seja, se é baixo é porque é possível. Se o risco é alto é porque é provável. E se é provável, veja, vai acontecer ou não? Percebeu? Vai. Então, se o risco é alto, é porque é provável que vai acontecer. Agora, qual vai ser o estrago? Ou seja, qual é o tamanho do gasto que você vai ter? Dá para você estimar? É uma estimativa, certo? Não é um valor certo. E outra, quando vai acontecer? Não sei. Ninguém sabe. Não sabe, mas o engenheiro diz que vai acontecer.
Percebeu? É como se a gente estivesse falando aí, na volta de Jesus. Ele vai voltar? Vai. Quando? Não sei. Mas vai. Ou seja, percebeu? Então, aí no caso, teoricamente, é como se nós reconhecêssemos uma provisão. Por quê? É líquido e certo que ele vai voltar. Mas quando? Não sei. Tá? Então a provisão você tem que reconhecer como se fosse hoje, né? Por isso que é uma obrigação presente. Tem que reconhecer, se acontecesse a barreira rompesse hoje, qual seria o risco? Exatamente. De novo, eu vou voltar Então, no todas as vezes que o engenheiro ia fazer a análise, ele tinha que colocar o risco do dia, né? No momento do report, porque veja só, então, é por isso que ele fala, provisão é uma obrigação presente, tá? Presente, esse é o conceito de passivo. Aí ele fala, então, passivo de prazo ou valor incerto é uma provisão. Então eu pergunto, no momento em que ele fez o levantamento, qual é a probabilidade daquilo acontecer? É naquele momento. Entendeu? Então ele tem que fazer uma estimativa. Se essa barreira romper, né, essa barragem, então a gente vai ter um gasto estimado, isso vai dizimar não sei quantas famílias, nós vamos ter que indenizar tantas pessoas. Só que vocês vejam, eles não fizeram isso antes, fizeram depois, porque depois eles reconheceram uma provisão das indenizações. Entendeu? E aí, esse valor, pessoal, foi de 10 milhões de reais, se eu não estou enganado. O que fez o patrimônio líquido virar de lucro, né? A empresa era lucrativa, a ter prejuízo. Então, eu, investidor, como é que eu fico nessa? Você entendeu o impacto que isso dá? Agora, eu vou trazer isso para uma situação mais simples. Mas se coloca, professor, se coloca a provisão real, o investidor não investe na empresa. Exato, exatamente. É por isso que a norma pede para a gente fazer. É por isso que a contabilidade ela serve para gerar informação. Ela é útil para informação. Por isso que a gente não pode atender fisco, porque tem muita gente, Marcelo, que diz o seguinte: eu não vou fazer uma provisão, tá? Por quê? Porque o fisco não exige mesmo, é indedutível para fins de imposto de renda, então não quero fazer. Então veja, se você estiver fazendo isso, você está fazendo uma contabilidade voltada para o fisco e não está fazendo uma contabilidade voltada para a geração de benefício. Percebeu? Ou seja, ela não é útil para a tomada de decisão. É lógico que, por exemplo, depois que aconteceu a tragédia, o que aconteceu com a Samarco? Evidentemente, os investidores saem da empresa. Eu vou vender as minhas ações. Só que como é que você vai vender uma vez que ela já está com valor negativo? Certo? O impacto é muito grande. Entendeu? Então, no caso da Vale, olha, no caso da Vale teve um negócio curioso, que quando aconteceu o acidente, pessoal, no dia que aconteceu, as ações dela acho que caíram 5%, 6%, sei lá, umas 15%, ela foi 5% ou 6%, foi uma queda bastante grande, tá? Só nas ações da Vale. Mas 2 dias depois, né, acho que caiu 6%, tá? 2, 3 dias depois, o valor já tinha subido 8%. Mesmo com a tragédia. Sabe por quê que aconteceu isso? Porque é o seguinte, então a Vale, ela produz lá, se não me engano é aço, né? Tá nesse segmento aí de minério, né? E isso é uma commodity, tem no mundo inteiro. Então, como eles imaginaram que a Vale, no mundo inteiro, aí pensando em termos globais, iria diminuir a produção, consequentemente, diminuindo a produção, se diminui a oferta, o preço sobe. Consequentemente, o valor das ações da empresa subiu. Interessante, né? Mesmo tendo a tragédia. Logo na sequência houve uma queda no primeiro momento e depois houve aí um aumento num segundo momento, tá? Um exemplo bem simples de provisão. Por exemplo, vocês estão vendo aqui no meu escritório aí, né? Eu estou aqui, vocês estão me vendo aqui na sala aqui. Bom, imagina que eu aluguei essa sala, esse escritório. Imagina não, isso está efetivamente no contrato, tá? Quando eu fiz o contrato de locação, lá dizia o seguinte, olha, dizia não, diz, né? Porque aí é fato real, né? Ele fala assim, quando você sair, você tem que me entregar a sala na mesma condição que você pegou. Então significa que quando eu sair daqui, eu vou ter que tampar os furos que eu fiz, vou ter que pintar,
certo? Eu não posso deixar nada aqui dentro. Então veja que eu vou ter um gasto quando eu sair, vocês concordam? Ou seja, pergunto, eu ainda não saí, eu não tenho expectativa de sair, mas não vou morrer aqui, certo? Um dia talvez eu saia. A pergunta é, existe uma obrigação de eu restaurar esse ambiente aqui no qual eu estou, no seu escritório lá, Marcelo? Existe uma obrigação de você restaurar a sala lá, se ela for alugada? Não. Não tem isso? Não, existe porque não está no contrato? Então, mas no meu contrato tem, e na maioria dos contratos tem. Assim, que às vezes acontece de você... Então, aí aqui está, vamos lá, vou pegar duas situações. A primeira, você entra no imóvel, ele está destruído, e você entrega do jeito que for na hora da saída. Perfeito. Pergunto, neste caso, o contrato não diz que você tem que reformar o imóvel, porque quando você entrou, o imóvel já estava destruído e você fez a reforma. Tá? Pergunto, você tem obrigação de devolver o imóvel reformado ou não? Nesse caso, não. Não. Pergunto, você tem uma obrigação presente? Não. Não. Agora, no meu caso, eu peguei o imóvel aqui pintadinho, reformadinho, bonitinho, e quando eu sair, eu obrigatoriamente tenho que devolver ele, digamos, pintado, reformado aqui. Pergunto, eu tenho uma obrigação? Existe a obrigação já de eu devolver isso reformado? Sim. Sim. É uma obrigação presente? Não. Sim. Sim. Marcelo, se a obrigação existe, é porque ela é presente. Agora, pergunto, eu tenho um passivo ou tenho... Agora, eu sei o valor que eu vou ter que gastar para pintar aqui, para reformar? Não. Não. Tem que estimar. Eu tenho que estimar. Agora, eu sei quando eu vou gastar esse dinheiro? Não. Não. Isso é provisão. Percebeu o que é uma provisão? Tá. Isso é um exemplo muito simples de provisão, que mas muita gente não reconhece esse tipo de provisão. É lógico, pessoal, que academicamente a gente fala assim, não, vamos dar o exemplo da Samar, vamos dar o exemplo da Vale. Mas imagina uma situação, você tem lá um restaurante, ou você tem um cliente, tá, que é um restaurante. Existe um risco de a pessoa, por exemplo, ser contaminada e passar mal e chegar a falecer por conta de uma contaminação na comida? Existe ou não? Existe. Existe. Em tratando-se de alimento, existe. Mas, assim, essa possibilidade, né? Esse evento, ele é remoto, nunca vai acontecer, ele pode acontecer ou é certeza que vai acontecer? É possível. Possível, pode acontecer ou não. Se você tomar os cuidados, não vai acontecer, você concorda? Sim. Não é? Então, pergunto, nesse caso do restaurante, você tem uma provisão? Não. Não tem. Não. Por quê? Porque é possível, é o que a gente vai ver. O remoto possível e provável. Então, você não tem. Entendeu, Marcelo? Você está olhando aí, eu estou achando que você está na dúvida ainda. Entendi. É a mesma coisa que quando você aluga um carro. Você paga o aluguel da diária e você já passa o cartão lá de R$2.000 do seguro. Que lá é uma provisão. Basicamente, porque assim, se não Se acontecer você nada... bater o carro... se não acontecer se nada, você eles te bater o devolvem o carro... dinheiro, certo? Isso. Tecnicamente, para você... Aí não seria nenhuma provisão, viu? Nesse caso. Ah, não, pode ser uma provisão, sim. Porque, na verdade, Assim, ele não debita o cartão, você não paga, né? Ele só deixa bloqueado, né? Fica pendurado, Fica postergado lá. Ou seja, como ele bloqueia, então é verdade. Então é uma provisão, sim. Se você pagar esse dinheiro e no final ele te devolver, então aí é um adiantamento. Mas nesse caso você não pagou. Isso. Aí é uma estimativa. Fica lá pendurada e quando você volta, eles veem o carro, aí desconta o seguro e paga só a diária. Eles chamam de bloquear isso daí, né? Então esse bloqueio, Marcelo, você tem razão. Isso é uma provisão. Você poderia considerar isso como uma provisão. Tá? E, pessoal, as provisões, imagina, quando você tem uma situação de uma empresa, uma montadora, olha só. A montadora, ela vende os carros, correto? Pergunto, tem carro que volta para problemas de garantia? Recall, você fala?
Não precisa nem ser o recall. Não precisa nem ser o recall. Vamos falar do recall também, mas vamos lá, numa situação normal. A empresa vende lá 1.000 carros por mês. Vamos pegar um número de 100. Ela vende 100 carros por mês. Tá? E aí? Desses 100 carros que ela vendeu, vocês acham que tem carro que volta por problemas para fazer revisão ou não? Tem. Tem. Então, tem carros que voltam para fazer. Aí, o que a empresa faz? Todo mês, ela tem que fazer uma provisão de garantia nesse caso, tá certo? Porque ela dá garantia dos veículos e ela sabe que ela vai ter X carros que vão voltar por pequenos problemas, por problemas médios e alguns por problemas sérios. Então, ela tem uma estimativa. Ó, esses problemas pequenos, em média, fica tanto. Os problemas médios, tanto. Agora, como é que ela sabe isso? Ela tem que pegar a sua estimativa. Ela vai pegar o seu histórico. Então, veja que a partir desse histórico, ela faz uma projeção, faz uma estimativa, tanto de valor e prazo, e aí cria uma provisão. Isso é uma provisão para garantia. É uma estatística, né? Basicamente. Você pega uma companhia aérea. Os caras eles vendem as passagens e aí você tem lá, você ganha milhas, certo? Quando você ganha essas milhas, pergunto, todo mundo usa essas milhas? Não. Uma parcela das pessoas usam, nem todos, certo? Então, ao ganhar essas milhas, ou seja, a empresa, o que ela vai fazer? Não é 100% das milhas que as pessoas têm o direito que ela faz o reconhecimento. Ela faz uma estimativa de quantas pessoas normalmente utilizam essas milhas e o prazo. Então, você pode olhar nos balanços que ela tem lá uma estimativa desses valores que ela tem que reconhecer depois, né, que ela vai reconhecer como obrigação. Isso tudo é provisão. Então, para uma companhia aérea, pessoal, né, veja o impacto que isso dá. Porque quantas pessoas não estão voando, agora ninguém, né, mas quantas pessoas não voam na Latam, American Airlines, tá certo? Então, as pessoas ao fazerem a compra, ganhou milha, né, ou milhas, então elas precisam, as companhias aéreas vão ter que reconhecer para fazer essas provisões. E vou dar um exemplo para vocês. Eu dei aula na São Judas na graduação, eu tive uma aluna que ela trabalhou na Azul. Né? Hoje a Azul está grande, foi logo no começo da Azul. Ela trabalhava lá e ela fazia uns mapas gigantescos lá e ela não sabia muito bem o que ela estava fazendo. Tá? E aí ela teve uma aula lá comigo de contabilidade internacional na época, né? Foi em 2012, 12, 13, uma coisa assim, faz um tempinho já. E aí eu expliquei isso que eu estou falando para vocês, porque esse conceito ele já vem de um certo tempo, tá? E aí ela falou assim, puxa, professor, no final da aula ela me agradeceu e falou assim, puxa, eu queria te agradecer. Eu falei, por quê? Ela falou, porque agora eu entendi o que eu faço na minha empresa. Ela falou, eu vou trazer para você ver. Ela me trouxe umas planilhas gigantes em Excel, tudo impressa, colada assim, né? Porque não dava para mostrar na folha A4. Ela colou tudo e trouxe para mostrar. Falou, puxa, professor, agora eu entendi o que eu faço na empresa. Porque ela fazia, a função dela era todo mês fazer esse cálculo de quantas pessoas passavam a ter direito, quantas milhas expiravam, quantas pessoas usaram as milhas para ficar recalculando, né, e refazendo essas estimativas. Ou seja, só para recalcular a provisão. Então, percebam que provisão é algo mais complexo do que simplesmente férias e 13º. Entenderam o conceito? Sim. Beleza. Ó, agora a gente tem aqui, pessoal, o seguinte, ó. Então vejam que ele fala aqui, ó. Então provisão é um passivo é um passivo de prazo ou valor incerto. E quando a gente vê o passivo, então passivo é uma obrigação presente derivada de eventos, tá? Então ele está usando aqui, ó, o termo eventos. Esses eventos, pessoal, eles são definidos aqui, ó. O que é um evento, tá? O evento é o seguinte, ó. Então, evento que cria a obrigação, então é o evento que cria uma obrigação legal ou não formalizada, tá? Então, assim, você tem um evento, é algo que cria uma obrigação, seja obrigação legal ou não formalizada, que a gente vai ver, que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa realista se não liquidar essa obrigação. Então, evento é aquilo que faz com que a empresa
digamos, gere obrigação. Vamos lá, no meu caso aqui, eu assinei o contrato e ao assinar o contrato, no momento do contrato, tem uma cláusula dizendo que quando eu sair, eu vou ter que reformar o espaço, certo? Então, o evento que criou a obrigação foi a assinatura do contrato. Entendeu? Assinei o contrato, eu passei a ser obrigado a reformar esse imóvel quando eu sair. E se eu não fizer, eu vou discutir na justiça. Perceberam? Então, o evento que cria a obrigação é digamos, aquele fator que vai falar assim, não, você deve por conta disso. Por exemplo, vou pegar um exemplo da Solange que ela falou de contencioso trabalhista. Então, imagina que o fiscal chegou lá, ele te autuou. Tá? Pergunto, naquele momento, você deve aquilo que o fiscal autuou? Não. Não, eu acho não. que você Não, se você foi autuado, você deve. Não, depende. não pode entrar com recurso? Sim, você pode entrar com recurso, mas você deve. Não, então, Eu entendo. depende. Aí é que está. Talvez você não deva 100%. Se ele lavrar a autuação, aí você deve. Não, você tem o direito de defender, mas eu entendo que você deve. A primeira provisão é o valor do auto, eu acho. Depende. Não necessariamente. Que ele vai ser cobrado. É que você pode suspender. Acho que só vai ter se você transitar em julgado não é bem assim. aquela atuação. Então, eu concordo com o César. Tá? Pelo seguinte, Solange, eu vou falar por quê. Eu concordo com vocês que, assim, o fiscal autuou, em tese, você tem uma dívida pelo auto de infração, certo? Bom, mas eu posso questionar, eu posso entrar na justiça e questionar isso. Então, enquanto eu estou questionando na justiça, como você mesmo falou, isso fica suspenso, certo? Mas a pergunta é, quem vai falar para mim se efetivamente eu tenho chance de reverter esse auto de infração? Agora eu entendi a pergunta. Na verdade, assim, que eu estava pensando na provisão, né? Você não deve porque você vai discutir, mas você tem que provisionar. Não, então, depende. Vamos lá. Você tem que provisionar porque um auto, ele pode ter uma parte que você realmente aí está errado mesmo. Aí é provável que eu vou ter que pagar, então eu vou provisionar. Mas se você não tem a obrigação ainda, você não precisa provisionar, não é isso? Não, uma obrigação... Basicamente é isso, mas quem vai falar isso para a gente, César, é o especialista. Que pode ser a Solange, por exemplo, que é especialista em... como se diz? Em tributo. Em tributo. Ela vai falar assim, puxa, este aqui nós cometemos um erro. A gente sabe que está errado. Esse caso eu estou falando porque isso aconteceu. Teve um auto que nós recebemos no passado, aí tinha uma parte lá que eu fiz a primeira análise. Aí eu falei, isso daqui eu acho que não deve, mas isso a gente deve. Aí teve um erro. Então, e aí eles só provisionaram aquele valor. Então, o valor que você tinha certeza que estava errado, certo? Então, veja que aí nesse caso ele não é possível. No caso, quando você tem certeza, é porque é provável. E não é nem provisão. Porque ele já te autuou, ele já te deu o valor, você já sabe quando vai pagar e quanto. Agora, se aquele valor... que não é um contas a pagar. Exato. Agora, se aquilo ainda é discutível, então significa que naquele momento você ainda não deve. Quem vai falar com a gente se a gente deve ou não? O especialista. Então, o advogado, aí o tributarista. Pega um processo trabalhista. Eu mandei o funcionário embora e falo, eu vou te processar. Tá bom. Você vai processar a empresa, a questão é, você tem direito ou não? Num primeiro momento, o direito do funcionário é a obrigação da empresa. Agora, quem vai falar se existe uma obrigação efetivamente ou não? É o especialista. E o especialista, no caso, é um advogado trabalhista. Ele que vai falar, isso aqui não tem jeito, isso aqui você deve. Certo? Neste caso, eu já reconheço a provisão. Porque, veja só, se não tem jeito nem de recorrer, já é contas a pagar, você já paga e acabou. Agora, se você está falando de algo que você pode recorrer, você sabe que vai pagar, mas ainda pode reduzir o valor, então aí é uma provisão. Tá. Por quê? Porque imagina, você tem o fiscal, você foi lá e detectou um erro, falou, não, isso aqui está errado, a gente vai ter que pagar. Só que eu não acho que é o valor que o fiscal está falando, vamos discutir o valor. Você entende? Assim, o mérito está ok, eu devo, agora o valor, não, eu posso querer reduzir o valor. Então, consequentemente, eu posso registrar uma provisão daquilo que eu tenho certeza que eu tenho que pagar. Diga.
Isso pode acontecer quando a empresa quer recuperar pagamento de imposto que foi pago a maior? Então, só que aí você não tem o passivo, você tem o ativo, né? Isso. Percebeu? Aí o ativo é um pouco diferente. Tem uma diferença entre o que a gente tem no passivo e o que a gente tem no ativo, tá? No passivo... Mas o conceito seria o mesmo. O conceito é basicamente o mesmo. Nós vamos ver aqui porque ele vai falar na sequência aqui de ativo contingente e passivo contingente. Quando você tem, digamos, o passivo contingente, você não reconhece. O ativo contingente, você também não reconhece. Mas quando o passivo ele passa a ser provável, o passivo, a obrigação, você reconhece. O ativo, você só reconhece quando é líquido e certo. Ah, tá. Entendeu? Então tem uma diferença. Você entrou para recuperar um imposto que você pagou a maior. Você sabe que aquilo é devido, que o governo vai te devolver, mas ele ainda não te deu o ok. Então você ainda não reconhece. Diferentemente do passivo. Então, nesse caso, você já reconhece quando for recebido. Basicamente. Ah, tá. A não ser que seja uma situação que você já sabe que é líquido e certo, você tem certeza do recebimento desse valor. Percebeu? Mas Mesmo isso aí é uma análise gerencial que você faz por fora, então, né? Então, isso eu não diria gerencial, eu usaria o termo julgamento. Então, você, Marcelo, contador, você está entrando com um processo lá do seu cliente. Pergunta, reconheço no meu ativo ou não? Então, você, Marcelo, que está fazendo o processo, fala assim, ó, isso aqui eu já fiz 50 vezes e todas as vezes eu recebi. Percebeu? Então, é líquido e certo que você vai receber. Isso é uma questão de julgamento. Agora, vamos lá, a Solange está fazendo um processo na empresa dela, ela pretende receber um valor de volta, só que é um processo que, assim, pode ser ou não. Então, veja, você tem uma situação que você vai, isso aqui é certeza, que isso já reconhece. No caso dela, eu acho, então não reconhece. Percebeu a diferença? Bom, aí nós estamos falando de evento, pessoal, então a gente sempre precisa... Teve um professor... diga. Teve um exemplo que é bem clássico desse aí, da contingência ativa, que a gente tem lá na empresa. Aquele processo lá que correu aí 20 anos do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS e ISS. A gente teve um processo que foi transitado e julgado, nós ganhamos. Tá. Um valor, assim, astronômico. Deixa eu te cortar. Vocês estão percebendo, pessoal? Todo mundo aí, o Ricardo, o Diogo, no exemplo da Solange? Veja, eu nem sei o que ela vai falar, mas assim, é só para a gente exemplificar, aproveitando o caso. Então, ela tem um valor astronômico que ganhou, percebeu? Ganhou, certo? A justiça deu ganho de causa, foi trânsito e julgado. Continua. Então, o processo da base de cálculo, né, do PIS que eu fiz a base de cálculo do ICMS e ISS, transitou em julgado. Nós temos o direito. Isso. E a gente apresentou um cálculo no processo. Isso. E correu lá no Supremo e tal, e agora está esperando a modulação, que era para ser julgada agora dia 1º de abril, e já foi prorrogado lá não sei para quando, por causa da pandemia. E essa era a grande dúvida, se nós íamos, qual era o valor que nós íamos reconhecer no balanço. Você vê que isso era para ser julgado em novembro, isso, né? Depois foi para 1º de abril. Era uma mentira mesmo. Aí o que acontece? O grande dilema aí qual o valor que eu tenho que reconhecer? O valor do ICMS destacado na nota ou o valor recolhido? Porque a Receita Federal, nesse meio tempo, soltou uma solução de consulta dizendo que o valor que tem que ser reconhecido é o valor recolhido, que é muito menor. E o valor... Sim. E essa modulação era justamente isso, estabelecer o critério de qual seria o valor e o tempo, sim, né? E se ia retroagir, várias questões iam ser julgadas. Aí a empresa adotou o critério de reconhecer pelo valor maior, que é o valor destacado na nota. O ativo? Eles reconheceram. Por que eles reconheceram? Mas aí depois eu falei, gente, mas tem que a atitude tem que ser mais conservadora, porque a Receita Federal disse que não, que é o valor recolhido. Eles reconheceram o valor destacado na nota porque o dividendo vai ser maior. Então, e a auditoria falou o quê?
Então, a auditoria está em auditoria ainda, né? A gente então eles não viram. não teve ainda, mas assim, vários questionamentos, vários. Eu acho, sinceramente, que ainda não deveria reconhecer. Então, mas eles reconheceram. Um monte de empresa está fazendo isso. Mas eu entendo que não deveria reconhecer, sabe? Eu também entendo que não. Porque, assim, isso é um ativo contingente. Ou seja, assim, você tem o direito, mas qual o valor? Qual a estimativa? Você consegue estimar com confiabilidade? Não sei. Se você fosse reconhecer, como trata-se de um direito, teria que ser conservador ou prudente, usar o menor valor. Se fosse reconhecer o menor valor. Mas, assim, neste momento, não sei se já deveria reconhecer ou não. Eu acho que eles fazem isso para que o investidor ache que eles estão com... Não, mas a ideia era essa, porque todas as pessoas envolvidas nesse processo também têm um bônus, né? Sim, lógico, o cara quer reconhecer. Então, mas na prática não deveria, na minha opinião, porque a gente tem que reconhecer que é tudo certo. Aí você vai falar assim, tá, quando que o governo vai pagar isso? Ou seja, veja que assim, você ganhou, mas ainda depende de uma decisão do Supremo para definir a metodologia, não depende? Sim, exatamente. Então você não pode reconhecer. Você não pode reconhecer. Mas eles aí a empresa pode entrar no sistema de análises incorretas, né? Vai reconhecer aquele valor para análises futuras e não vai ter. Não, então, exatamente, ela pode colocar um ativo lá que não vai se realizar nunca. Entendeu? Não sei se ficou claro. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Falta menos de um minutinho aí. Agora então são 11 horas. Vamos parar com uns 15 minutos, 20 minutos? Ok. Então, 11h20. Oi? 11h20, então. 11h20? 11h20 a gente volta. Pode ser? Tá bom. Ok. Então, beleza. Eu vou cancelar aqui. 11h20 a gente volta. Eu vou ajudar a nossa colega aqui a entrar na aula também. Vou ligar para ela. Ok. Tá bom. Tá bom, pessoal? Então, 11h20 estamos de volta, tá bom? Ok. Até mais. Alguma dúvida, não? Tá ok. Beleza, tá ok. Tá tudo certo. Beleza, então, pessoal. Até daqui a pouquinho. Obrigada.